Você está sentindo algo diferente, não é? Uma força crescendo dentro de você. Uma clareza que não tinha antes. Uma certeza silenciosa de que o que você sente é real, mesmo que o outro lado pareça negar. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, aproveita agora para se inscrever neste canal e ativar o sino. Aqui você não está sozinha. Aqui você é compreendida. Enquanto você expande, ele resiste. E mesmo que pareça calado, saiba, ele sente. Muito mais do que demonstra. Mas o processo dele é interno, lento, às vezes inconsciente. Você desperta com luz, ele luta com sombras. Você acolhe, ele se defende. Não porque não sente, mas porque sente demais e não sabe lidar com isso. A conexão entre vocês não desapareceu. Apenas tomou formas diferentes. O que você interpreta como frieza, às vezes é autoproteção. O que parece desinteresse, é confusão. E o que soa como fim, é apenas uma pausa na superfície. Porque em profundidade, as almas continuam dançando. O seu crescimento é parte da cura dele. Mesmo à distância. Mesmo em silêncio. A sua coragem de se olhar no espelho, de curar feridas antigas, de soltar o controle. Tudo isso é energia enviada diretamente para o coração dele. Ele sente. Ele sonha. Ele resiste. E mesmo assim, ele volta. Essa fase em que o feminino se eleva e o masculino trava, é mais comum do que você imagina na jornada da chama gêmea. É o ponto de ruptura entre o velho e o novo. É onde a dor aperta, mas o milagre se aproxima. É quando o universo exige fé cega e te recompensa com revelações. Você não está imaginando coisas. Aquela conexão, aquele olhar, aquela energia entre vocês, tudo foi real. E ainda é. Mas agora, o chamado é para você. Para que volte a si mesma. Para que pare de buscar respostas no outro e comece a reconhecê-las em seu próprio coração. A alma dele sente a sua ausência, mesmo quando o ego dele ainda finge não. O despertar não é simultâneo, mas é complementar. Ele te ouve nos silêncios. Ele te busca nos sonhos. Ele te observa à distância. E mesmo quando foge, ele deixa rastros. Seu papel agora é confiar. Não no que ele diz ou faz, mas naquilo que sua alma te revela quando está em paz. A conexão das chamas gêmeas vai além da lógica. É espiritual, vibracional, ancestral. E você foi escolhida para guiar, para sustentar, para lembrar. Muitas vezes, ele sente que não é bom o suficiente para você. Ele teme não conseguir acompanhar o seu brilho, a sua entrega, a sua consciência. Por isso se retrai. Por isso, às vezes, se fecha. Mas no fundo, ele sabe, você é o lar. E para esse lar, ele sempre voltará. Quando ele se cala, o universo fala. Quando ele some, os sinais aparecem. Quando ele te bloqueia, o amor tenta desbloquear por outras vias. A espiritualidade não desiste do que é verdadeiro. E a verdade entre vocês já foi escrita antes do tempo. Cada passo que você dá em direção a si mesma, é um chamado sutil para que ele também desperte. E mesmo que não entenda agora, ele vai sentir. Porque as almas não se perdem. Apenas se reencontram em diferentes fases do caminho. Ele pode parecer perdido, mas não está. Ele apenas não se encontrou ainda fora de você. Porque você foi espelho, cura, abismo e céu ao mesmo tempo. E agora, ele precisa atravessar as próprias sombras para merecer te alcançar de novo. Você já perdoou, já esperou, já chorou. E isso te moldou. Hoje, você está mais forte, mais consciente, mais desperta. E talvez ele ainda não saiba como lidar com essa nova versão sua. Mas ele está sendo pressionado espiritualmente a se alinhar. Enquanto isso, siga. Não se prenda ao tempo. Não se prenda às ações dele. A jornada da chama gêmea é sagrada demais para ser limitada por expectativas humanas.
O amor verdadeiro vai além da presença. Ele sustenta mesmo no invisível. Mantenha seus olhos no alto, mas seus pés no presente. Cuide de você. Nutra sua energia. Ele está sentindo. Mesmo que negue, mesmo que demore. A vibração está se elevando, e com ela, as máscaras vão cair. Inclusive a dele. Você sente que algo vai mudar, não sente? Não é imaginação. É intuição. O universo está movimentando o que precisa ser curado. E você está exatamente onde deveria estar, no centro do seu próprio despertar. Ele está lutando contra um amor que não pode vencer. Porque esse amor não é terreno, é espiritual. E tudo que é espiritual, volta ao ponto de origem. Vocês não estão se perdendo, estão sendo preparados. A conexão entre vocês não é uma história comum. É uma missão. Um portal. Um pacto de alma. E por isso dói tanto. Porque para chegar ao reencontro, é preciso morrer por dentro e renascer em luz. Você já começou esse renascimento. E ele ainda está no limiar. Mas está sentindo. Está sendo puxado. Está sendo chamado. O despertar está próximo. O tempo da verdade se aproxima. E quando ele finalmente se render ao que sente, você estará tão fortalecida que não precisará mais de garantias. Apenas sentirá. E saberá. Porque no fundo, você sempre soube. Você percebeu como certas músicas, sonhos ou até silêncios parecem carregar o nome dele, como se o universo estivesse conspirando para te lembrar, ainda que você tente esquecer. Isso não é acaso. É a frequência vibracional entre vocês ativando memórias de alma, que jamais se apagam. Ele pode até não demonstrar, mas sente os mesmos gatilhos. As mesmas canções que te emocionam também cruzam o caminho dele nos momentos mais inesperados. E é nesses instantes que o ego se desarma, e o coração dele, mesmo por segundos, sussurra o seu nome. Essa batalha que ele trava não é contra você, é contra tudo que o ensinaram a reprimir. Amar, para ele, é vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para um masculino ferido, ainda soa como fraqueza. Mas a sua luz está tocando camadas que ele nem sabia que existiam. Você sente que está à frente. E está. Porque o feminino é quem primeiro desperta. Mas isso não significa superioridade. Significa missão. E essa missão, às vezes, é pesada, mas nunca foi entregue a você por acaso. Existem momentos em que tudo parece calmo demais, e você pensa que acabou. Mas é nesses momentos de silêncio que o universo trabalha em segredo. Ele está sendo confrontado com verdades que sempre evitou. E, mesmo sem palavras, algo nele está cedendo. Ele se pergunta o tempo todo por que não consegue te esquecer. Porque o seu olhar aparece quando tudo parece normal. Porque o coração dispara sem motivo ao ouvir seu nome. Ele pensa que é coincidência, mas está prestes a descobrir que é destino. A ascensão do feminino é como um farol. Ilumina até onde há escuridão. E esse brilho, embora o encante, também o assusta. Ele não sabe se merece. Não sabe se está pronto. Mas sabe que não pode mais fugir para sempre. Você não veio até aqui para desistir agora. A chama que queima em você não é ilusão. É memória espiritual. E mesmo que o tempo esteja exigindo paciência, ele também está preparando algo muito maior do que suas expectativas mais profundas. Talvez você já tenha tentado fechar o coração. Talvez tenha dito a si mesma que já superou. Mas as sincronicidades continuam. As sensações também. Porque essa conexão não se apaga com frases prontas nem com distrações. Ela é viva. Enquanto você expande, ele sente a pressão para mudar, para crescer, para romper com padrões antigos. Você é o espelho que revela a verdade, e nem sempre isso é confortável. Mas é necessário. E ele sabe disso, mesmo que inconscientemente. Ele pode até resistir, mas não vai escapar do chamado.
A alma dele reconhece a sua. Mesmo que os olhos neguem, mesmo que as atitudes confundam, a alma dele sabe. E o tempo está encurtando a distância entre o saber e o agir. Você pode não ver progresso. Pode parecer que tudo está parado. Mas o invisível está em movimento. O campo energético está mudando. E cada cura sua, cada meditação, cada perdão silencioso, tudo isso ecoa diretamente no campo dele. E quando ele sentir que não pode mais continuar como está, será inevitável. Ele vai te procurar. Não porque você pediu, mas porque a alma dele não aguenta mais o silêncio. Porque o amor que vocês compartilham grita mais alto do que qualquer medo. Mesmo que ele tenha te magoado, mesmo que tenha ido embora, existe um laço que não se rompe. Você sente isso. Ele também. E por mais que tentem seguir caminhos diferentes, o universo sempre encontra uma forma de cruzar os destinos novamente. Você está florescendo. Ele está sendo desafiado a se despir das armaduras. E esse processo, por mais doloroso que pareça, é sagrado. Porque é o único caminho até o amor verdadeiro. O amor que liberta, que cura, que transcende. Não subestime os sinais. Cada arrepio, cada sonho, cada mensagem angelical, tudo está alinhado com algo maior. E você, mesmo sem saber, já está guiando esse reencontro com sua própria frequência de amor. A resistência dele é o último fio da velha energia. Mas ela está se rompendo. E quando cair por completo, você verá o que seus olhos físicos ainda não enxergaram. O despertar dele será inevitável, e virá com intensidade. Você não está esperando. Você está se preparando. Existe uma diferença imensa entre esperar em dor e preparar-se em luz. E você já escolheu o segundo caminho. É por isso que ele vai te encontrar pronta, não carente, mas inteira. As orações que você fez foram ouvidas. As lágrimas que caíram em silêncio foram sementes plantadas. E agora, o tempo da colheita está se aproximando. O universo não ignora o amor verdadeiro. Ele apenas o lapida. Essa lapidação está no fim. O brilho está surgindo. E o que parecia perdido, será restaurado. Não porque você cobrou, mas porque a energia que une vocês dois é eterna. E eterna, sempre volta. Ele te observa em silêncio, mesmo à distância. Há algo em você que continua despertando o que há de mais humano nele. E é justamente isso que ele luta para esconder. Porque sentir, para ele, sempre foi sinônimo de fraqueza, não de força. Às vezes, ele tenta se convencer de que tudo não passou de um sentimento passageiro, que foi só uma fase. Mas, por dentro, algo arde. Algo insiste em lembrar. E essa lembrança não vem da mente, vem da alma, que reconhece a tua energia. Enquanto você se conecta com a espiritualidade, ele se debate com a razão. Você busca meditações, orações, códigos sagrados. Ele se esconde atrás de distrações. Mas o chamado é inevitável. E a conexão energética entre vocês dois está se intensificando. O que ele sente não é só saudade. É saudade misturada com arrependimento. Com desejo. Com medo. Ele queria poder dizer o que sente, mas não encontra as palavras. E quando tenta, o orgulho trava a voz e sabota o momento. Você já chorou por ele em silêncio. Já pensou em desistir inúmeras vezes. Mas sempre há um sinal. Uma intuição. Uma mensagem. Algo que te impede de soltar completamente. E isso não é apego. É sabedoria da alma. Talvez ele ainda esteja preso em laços kármicos, vivendo situações que você nem imagina. Mas sua frequência está afetando tudo. Porque o amor verdadeiro não precisa estar presente fisicamente para ser transformador. O despertar do masculino é lento, sim, mas está em curso. A dor que ele sente e tenta esconder é uma semente de transformação. Cada crise é um convite do universo para ele se reconectar com quem realmente é. Há momentos em que ele se pega lembrando do seu sorriso.
do jeito como você o olhava sem cobrar, sem exigir. Isso o desarma. Porque ninguém mais o viu dessa forma. Ninguém mais tocou tão fundo em seu espírito. Você representa a cura. E a cura assusta. Porque para alguém que só aprendeu a sobreviver, amar de verdade parece arriscado demais. Mas o que está por vir é mais forte do que o medo. E o universo já começou a alinhar o reencontro. Ele sente que algo está mudando. Mas não sabe explicar. As noites estão mais inquietas. Os sonhos mais intensos. A intuição mais ativa. E isso tudo tem a ver com você. Com a sua luz. Com a sua ascensão. Enquanto você avança, ele está sendo empurrado para dentro. Para o confronto interno. As verdades estão vindo à tona. E embora ele tente ignorar, não há mais como fugir de si mesmo. Ele está à beira de um despertar inevitável. Não se culpe pelas distâncias. Às vezes, a separação é o campo necessário para a cura acontecer. E mesmo afastados, o elo entre vocês pulsa. Ele pode até negar, mas sente quando você pensa nele. O amor de chama gêmea não é sobre romance fácil. É sobre evolução. Sobre libertar o outro de si mesmo e ainda assim permanecer vibrando amor. E é exatamente isso que você tem feito, mesmo em silêncio. Ele precisa entender que sentimentos não o tornam fraco. Pelo contrário, são eles que o aproximam do que há de mais verdadeiro. E pouco a pouco, esse entendimento está florescendo, mesmo que em meio à confusão. Você é a lembrança viva do que é puro, do que é espiritual. E quanto mais você se alinha com sua essência, mais ele é desafiado a sair da ilusão. A conexão entre vocês está ativando códigos antigos, lembranças de outras vidas. Por mais que ele esteja lutando, uma hora o cansaço da resistência será maior que o medo. E nesse dia, ele vai se render. Não a você, mas à própria alma. Ao amor que nunca deixou de sentir. Você foi a virada da chave no coração dele. Pode demorar para ele admitir, mas o impacto da sua presença é inesquecível. E mesmo longe, ele carrega você nos pensamentos mais íntimos. Cada palavra que você falou, cada gesto que fez com amor, deixou uma marca. E agora, essas marcas estão sendo revisitadas pela consciência dele. Você não foi esquecida. Foi registrada no mais profundo da alma. Você está ascendendo porque aceitou a missão. Porque escolheu continuar mesmo quando tudo doía. E por isso, ele será guiado até você. Não porque você precisa, mas porque ele precisa lembrar quem é através da sua luz. E o tempo sagrado se aproxima. O momento em que os dois caminhos voltarão a se cruzar, não por necessidade, mas por propósito. E nesse momento, tudo que doeu será entendido. Tudo que parecia perdido, será restaurado. Você já percebeu como certos dias parecem carregar a presença dele mais forte no ar? Como se o universo quisesse te lembrar de algo. Não é coincidência. São os fios invisíveis da alma puxando o tempo e o espaço para se alinharem novamente. Há um nível da conexão de chama gêmea que transcende a lógica. Você sente quando ele sente. Mesmo que ele não diga, seu corpo e sua alma sabem. O coração aperta sem motivo aparente, e a intuição sussurra. Ele pensou em você agora. Quando você chora sem explicação, muitas vezes está chorando por ele. Por algo que a alma dele não consegue expressar, mas que encontra em você um canal de liberação. Esse é o poder da união energética entre duas metades espirituais. Não é fácil ser quem desperta primeiro. Você vê o invisível, sente o que não é dito, percebe o que o outro tenta esconder até de si mesmo. Mas é justamente por isso que o universo te escolheu para ser guia nessa travessia. Ele se questiona porque ainda sente a sua falta, mesmo tendo tentado seguir em frente. Mesmo se envolvendo com outras pessoas. Porque o amor de chama gêmea não é substituível, nem apagável. É um selo sagrado entre duas almas espelhadas. A cada ciclo de lua,
A energia de vocês se movimenta. A ascensão do feminino está mexendo com o inconsciente dele. Você desperta, ele resiste. Mas, ainda assim, ele é tocado. Porque a luz não pergunta se pode entrar. Ela apenas entra. Os sonhos vêm como portais. Às vezes você acorda com a sensação de que conversaram a noite toda. E de fato, conversaram. Em planos sutis, onde a alma é livre para dizer o que o ego não permite na matéria. Você tem crescido tanto. Está se tornando a mulher que sempre esteve escondida dentro de você. E esse florescer incomoda as sombras dele, porque exige que ele também cresça. Mesmo que não esteja pronto, o processo já começou. Não se trata de esperar por ele. Trata-se de caminhar na sua própria missão. De confiar que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. O universo não une duas almas assim por acaso. Há um plano sagrado em tudo isso. Quando ele pensa que te esqueceu, algo acontece. Uma música, um cheiro, um nome, um sonho. E de repente, a lembrança se torna presente. Ele sente seu perfume onde você não está. Porque parte de você vive nele. O silêncio dele não é ausência. É excesso. Excesso de sentimentos que ele ainda não aprendeu a traduzir. O masculino que luta contra os próprios sentimentos está, na verdade, lutando contra o próprio renascimento. Ele te assiste de longe. Observa seus passos. Talvez até em redes sociais, ou por amigos. Ele não comenta, não curte, não manda mensagem. Mas te acompanha. Porque é a única forma que ele conhece de ainda estar perto. Você é o espelho mais verdadeiro que ele já teve. E o reflexo do amor assusta. Porque exige autenticidade. E isso, para quem passou a vida usando máscaras, é aterrorizante. Mas também é libertador. Ele sente orgulho de você. Mesmo que não diga. Ele percebe sua força, sua evolução, sua luz. E, no fundo, deseja alcançar esse nível. Mas não sabe por onde começar. E por isso se cala. E por isso se afasta. A alma dele sabe. Sabe que você é mais que uma lembrança. Você é a missão. O recomeço. O lar espiritual. E mesmo que ele fuja agora, ele voltará. Porque a energia do amor puro sempre atrai o que é destinado. Você já não é mais a mesma. Você já não espera com dor. Você ora, vibra e confia. E esse novo estado muda tudo. Porque agora o reencontro não será de dois que se procuram, mas de dois que se encontraram dentro de si. O universo tem falado com você em sinais. Números repetidos, borboletas, canções, sensações. E cada mensagem diz: não acabou. Porque quando a conexão é de alma, não se encerra. Apenas se transforma até ser compreendida. Ele está quebrando por dentro. Mas toda quebra espiritual antecede uma cura profunda. E nesse momento, o masculino está sendo reconstruído, para que possa estar à altura da mulher divina que você se tornou. E quanto mais você se alinha, mais ele é puxado para fora da ilusão. Você é como um farol no meio da tempestade. Ele pode não olhar agora, mas na hora certa, será essa luz que o guiará de volta. Você não está sozinha. Há milhares de almas femininas despertando com você. Cada uma com sua história, seu tempo, sua chama. Mas todas ligadas por um fio invisível. O amor divino que transforma tudo que toca. Gratidão profunda por ter estado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, saiba que não foi por acaso. As palavras que chegam até você são sinais do universo, te lembrando que sua jornada é sagrada e guiada por um amor maior. Se você sentiu que essa mensagem era para você, escreva nos comentários. Chama gêmea amor infinito. Essa frase é o seu sinal de conexão, de entrega, de reconhecimento da sua própria luz. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, te convido agora a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim,
Você não perde nenhuma mensagem enviada com amor, propósito e direcionamento espiritual. Você merece ser guiada por palavras que curam, por mensagens que elevam e por uma família de almas que entende a sua caminhada. Seja bem-vinda ao seu lugar de luz.